Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui. Mais uma reunião do Grupo Nutrição e Comportamento. Já tem 5 anos essa reunião, que a gente vem realizando aqui uma vez por mês às sextas-feiras. E hoje teremos uma reunião especial que a gente resolveu, de certa forma, homenagear e aprender com alguns mestres da medicina. Essa sessão tem a participação da enfermagem, da psicologia, da nutrição e da cardio-oncologia. Esse tema, o que médicos mais experientes têm a ensinar a médicos mais jovens, surgiu a partir de um momento que a gente estava fazendo reflexões sobre alguns procedimentos na medicina que, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, quando eu comecei na clínica São Vicente, havia um radiologista, o Dr. Pedro Ângelo Andreiolo, que ele fazia exame de aortografia para ver essa artéria aorta. A gente hoje faz essas máquinas maravilhosas, tomografia, ressonância. O Dr. Pedro fazia uma punção translombar aqui atrás, injetava direto e a gente via a aorta, achava aquilo maravilhoso. O Dr. Virgílio Novaes, o neurocirurgião, ia fazer exame das carótidas. Hoje eles passam um duplex aqui, um ultrassom, vê tudo com nitidez. O Dr. Virgílio injetava aqui, não existia nem ultrassom naquela época. Eu vi algumas cirurgias, eu não estou formado, não tenho a saúde de estar formado há tanto tempo quanto esses mestres, eu estou formado há 37 anos, formei em 83, e eu cansei de ver na São Vicente, na minha residência, em hospital público, cirurgia de estômago, de gastrectomia, porque as pessoas sangravam. Depois surgiu uma droga chamada Tagamet, que era cimetidina. A gente não vê mais cirurgia de estômago hoje. E o que mudou na medicina ao longo desse tempo todo? Como é que esses médicos que vivenciaram, aqui nós temos um médico formado há 50 anos, 60 anos, 62 anos e vai fazer 70 anos de formado. Então, o currículo crachá para entrar aqui tem que estar lá, 50 anos de formado. Como é que esses médicos viram a evolução da medicina? Ela ficou melhor, ficou pior, ficou diferente, mais humana, menos humana. Eles vão poder fazer uma reflexão. Mas antes de começar, eu queria ceder a palavra 1 minuto ao nosso diretor, que nos honra com a sua presença. Aqui eu peço uma salva de palmas, doutor Alexandre Siciliano, que está fazendo um belo trabalho no hospital e vem aqui nos prestigiar. Siciliano, é com você. Depois você vai chamar primeiro o doutor Calil, que é o novato. Bom dia. Obrigado, Cláudio. Obrigado, nossos mestres, por estarem aqui. Nossos comentadores, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu sou Alexandre, como o Cláudio falou, estou diretor médico, sou cirurgião cardíaco. E estou nessa posição há pouco tempo. Mas um grande amigo, né, com muita experiência, um dia chegou para mim e me falou: Alexandre, nessa posição, o mais importante é você deixar de fazer os amigos que você não quer, ou não fazer os amigos que você não quer, e não fazer os inimigos que você não precisa. Eu tive de férias agora, recentemente, com meus filhos, e eu tenho filhos adolescentes e filhos pequenos de 10, 12 anos, e o meu filho mais novo de 10 anos me ensinou que os computadores que a gente usa, eles não servem para jogar. Porque é muito importante ter uma placa de vídeo dedicada. E eu fui procurar placas de vídeo dedicada e elas custam mais do que o dobro dos computadores que a gente usa, só a placa de vídeo. Mas limitar os nossos conflitos intergeracionais a questões de experiência e passagem de experiência, ou tecnológicas, em que a gente troca, né, de lá para cá e daqui para lá, dos mais jovens para os mais sêniores, dos mais sêniores para os mais jovens, talvez seja simplificar muito, efetivamente, as oportunidades que existem entre as trocas de geração. Eu tenho na minha cabeça a busca por entender, nos momentos de vida diversos que passamos, se a gente está construindo, mantendo ou desconstruindo os bens, sejam eles tangíveis ou intangíveis. E dentro dos bens tangíveis tem a nossa situação de bens materiais e financeiros, mas nos bens intangíveis eu passo por questões relacionadas à produtividade,
habilidades, né, que a gente constrói, específicas, questões relacionadas à vitalidade, né, a nossa saúde física, mental, o balanço entre trabalho e atividade de prazer com a família. Também, no terceiro ponto, atividade transformacional, que passa pelos relacionamentos, passa pela diversidade. A nossa capacidade de transformar o mundo, eu penso, é a minha visão que eu divido com vocês, ela está muito relacionada aonde a gente alcança, na nossa mão, né? E hoje a gente exercita a capacidade de transformar. Eu agradeço ao Cláudio, que nos ensina diariamente como executar de forma plena essa capacidade de transformar, nos agregando de forma bastante diferenciada. Mas mais do que aprender, a minha leitura e o meu aprendizado e a mensagem que eu trago é de deixar o canal de comunicação aberto, a escuta empática. Então, é muito dentro desses conflitos intergeracionais, e eu como diretor médico, como pai de adolescente, tenho me dedicado a aprender aspectos relacionados à psicologia comportamental, à psicologia organizacional, no sentido de minimizar conflitos. E a maior parte dos conflitos, na minha leitura simples e simplória, ela passa pela nossa incapacidade de escutar de forma genuína. Passa pela nossa capacidade de pré-julgar e de contrapor argumentos. E a mensagem que eu trago é que a gente precisa construir ambientes, sejam corporativos, sejam familiares, de muita segurança psicológica, em que mais do que concordar ou discordar com o ponto final de qualquer posicionamento, o entendimento e a abertura para entender o racional que constrói aquela argumentação, o aprendizado cultural que traz em cada uma dessas construções, é uma fonte rica, né, de engrandecer a nossa mente e a nossa alma. Então, eu enxergo e gostei muito, apreciei muito o seu convite para estar aqui, estaria aqui de qualquer forma, estava na minha agenda, né, de ter a oportunidade de estar com vocês, né, ter a oportunidade de escutar, aprender, não necessariamente concordar ou discordar, mas isso é uma das formas que eu penso em que a gente transforma o mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que hoje, depois dessa sessão, cada um de nós será tocado, ficará diferente, e a capacidade de transformar nossas próprias vidas, nossa instituição, nossas famílias e nosso mundo tem um bloco a mais. Então, queria agradecer mais uma vez ao Cláudio por nos propiciar a oportunidade de estar sempre nos transformando, por nos reunir de forma bem diversa. Agradecer aos nossos mestres que se disponibilizaram para vir aqui, aos nossos comentaristas e comentadores, e a todos vocês que estão aqui nessa manhã. Muito obrigado. O novato da turma, Dr. Calil. Dr. Calil é pioneiro na cirurgia de ortopedia aqui de quadril no Rio de Janeiro e no Brasil. Dr. Calil, é uma honra. Muito obrigado. Bom dia a todos, né? É uma honra estar aqui, receber esse convite do Cláudio Domênico. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite, nosso diretor e meu médico siciliano. Muito obrigado. Ilustre Dr. Ricardo Cruz na primeira fila, né? Isso deixa a gente um pouco mais nervoso, mas vamos lá. Eu me formei em 70 na Praia Vermelha, né? Que a gente falava Praia Vermelha, hoje é o FRJ, né? Faculdade Nacional de Medicina, e fiz a minha residência médica aqui no Rio, com o Chiconelli e o Godinho ainda trabalhando no Samaritano, e eu sou o residente mais velho, vivo dele, né? Aliás, fui o primeiro residente oficial dele, porque com a minha turma começou a prova para especialista na SBOT. Fazia essa residência e depois tinha que fazer uma prova, e assim é até hoje um concurso nacional feito em Campinas.
E em 1973 eu comecei a minha vida profissional, saí da residência, fiz concurso de servidores e lá fiquei durante 40 anos. E na última década dos servidores eu assumi a chefia de serviço e tivemos a alegria, então, a felicidade e o prazer de conviver com os jovens durante mais ou menos uns 10 anos na chefia. A gente tem que ser modesto, mas também tem que se orgulhar daquilo que a gente conquista na vida, né? Então eu me permito dizer que nessa época que eu comandei o servidor do Estado, por 3 anos o serviço que eu comandava foi premiado pelo Ministério da Saúde como o primeiro colocado no ranking da escolha dos residentes no Rio de Janeiro. Então aí ficamos lá até aposentei há 6 anos atrás. E quando nós começamos lá, o que a gente pode dizer para os mais jovens, né? Hoje o colega faz ortopedia, faz a residência, passa pela residência e não coloca um gesso. Não coloca porque mais ou menos que entrou em desuso. Mas esse mais ou menos, medicina nem nunca e nem sempre, né? É um clichê essa frase, mas é verdade. Essa pessoa tem que fazer o básico para poder... Eu não acredito num colega hoje que opera uma prótese de joelho sem antes ter operado um cisto sinovial. A coisa tem que ser, acho que esse tem mais valor quando a coisa é mais gradual, né? Então, pra vocês terem uma ideia, essa história do gesso começou a diminuir o seu uso, a sua utilização, na década de 80, quando um grupo suíço, né, chamado AO, que é a Associação Suíça para o Estudo das Osteossínteses, lançou no mundo o seguinte: a vida é movimento, então vamos colocar as fraturas operadas e a movimentar rapidamente, sem prejuízo da consolidação óssea. E com isso, tirava-se a imobilização e fazia-se mobilização precoce. Isso hoje ainda está em moda, sim, acrescido das cirurgias minimamente invasivas que a gente faz. Para vocês terem uma ideia, o que mudou, por exemplo, eu fui o primeiro a operar fêmur aqui no Procardíaco. Acredito até que eu fiz cirurgia cardíaca aqui quase que antes do Jasbi que começou a operar coração. Eu operei a mãe do Carlos Alberto, tem gente aqui que conheceu, que foi um dos sócios Procardíaco, não tinha mesa ortopédica. E eu operei, eu tinha um carpinteiro muito bom aqui, que eu falei: o que é que você precisa? Eu preciso de uma mesa. Que mesa ortopédica? Não, eu preciso de uma mesa. Aí, não tem. Não, eu opero sem tração, mesa comum. Que eu e o Ginesta operava na época, sem mesa ortopédica. Você sabe que você trabalhou na São Vicente, que ele até hoje opera sem mesa. Bom, então assim eu comecei a fazer as cirurgias aqui no Procardíaco, só para... Estou me devagando um pouco, porque foi interessante isso. E de lá, depois dessa cirurgia da mãe desse colega e sócio, proprietário do Procardíaco, eu comecei a frequentar mais aqui. Aí ele falava: ele não quer que põe mesa ortopédica para não ter outro ortopedista aqui, então ficou assim. E mais ou menos assim foi. O que me deixa espantado e perplexo, que eu gostaria que os colegas mais jovens fizessem uma reflexão maior, no grupo do Ricardo Cruz saiu até ontem um aviso, do Cláudio Domênico também, nós temos que tratar o paciente, não o cliente, né? Vocês, para terem uma ideia, os colegas hoje, com o advento, aperfeiçoamento das imagens, deixar de colocar a mão nos pacientes. Então, a clínica ficou em segundo plano, e é assim que a gente vê em todas as especialidades hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, o paciente que chega queixando de uma dor profunda no glúteo e que procura um colega que só faz quadril, não é muito raro ele enganar. E eu já vi prótese quadril colocado em paciente que a dor referida era da coluna. Porque uma dor no glúteo, ele pode ter várias causas. É um impacto femoroacetabular, impacto isquiofemoral, é acima do piriforme, é a sacroiliaca que dói ali, é a coluna lombar que dói ali, e por fim a coxartrose que motiva a prótese total de quadril, que nós fizemos uma comunicação, e está lá para quem quiser ver, no Colégio Brasileiro de Cirurgiões, em 1973, no capítulo da ortopedia, tem lá a comunicação da primeira prótese total, a La Charlie, em 1973.
E naquela época, o que mudou de lá para cá? Mudou que as próteses, na época, todas eram cimentadas. Todas. Aí veio um alemão chamado Parhofer, foi um servidor do Estado, fez uma conferência, e foi em São Paulo defender a colocação da prótese do quadril sem cimento. Dizia ele que o cimento era uma doença que dava infecção e que provocava aqueles fenômenos cardiovasculares, embolia, etc, etc. Foi muito interessante que eu me lembro em São Paulo, 87 por aí, estava o cara que fez a primeira cirurgia do mundo de quadril, um inglês, e esse alemão. O inglês defendendo a prótese com cimento, tem que ser cimentada. O Parhofer dizia, não precisa de cimento, cementless, sem cimento. Aí foi uma briga danada no auditório, mas foi interessante, engraçado, quando terminou, o inglês falou para o alemão, olha aqui, você pode montar um cavalo, mas não pode obrigá-lo a beber água. Aí o alemão pediu a palavra e falou, você pode vestir um porco, mas não pode obrigá-lo a dançar balé. Ou seja, então, cada um faz a sua técnica, né? Isso em relação à cirurgia do quadril, isso é que mudou para pior, porque as indicações é um dilema na ortopedia. Eu fiz ortopedia geral e de 1992 eu participei da fundação da Sociedade Brasileira de Ombro e Cotovelo. E eu comecei a fazer ombro mais, porque você não é chamado para ir em congresso, você não é chamado para fazer conferência nenhuma, você fica ali aleijado. Mas a essa altura eu já fazia tudo, né? E é um problema muito sério a especialidade, porque o colega, por exemplo, que vai examinar um ombro, o ombro, está doendo o ombro, a cirurgia do ombro é compartimental, mas ali cai diagnóstico diferencial. Isso é que mudou, o colega tem que saber que ali pode ser uma síndrome cérvico-torácica, pode ser uma síndrome, doença cardíaca, pode um ápice de pulmão, aí vem bursite, tendinite da vida, etc, etc. As cirurgias artroscópicas vieram, umas definitivamente para acabar com a fechada. Uma delas que foi consagrada por todos nós é a artroscopia do joelho. Isso aí ninguém abre o joelho mais para operar o menisco. Isso eu não vejo há muitos anos, né? Mas, por exemplo, o colega que faz uma cirurgia de um ombro aberta, ele não pode ser condenado. O mundo aceita, né? A maioria faz artroscopia, sim, porque não tem comorbidade, o paciente tem uma reabilitação mais rápida, mas em compensação, eu, por exemplo, levo mais de 2 horas para fazer uma artroscopia de ombro, para reparo de manguito, e aberta eu faço 40 minutos. Mas tem feito só fechada. Mas quem faz aberta, essa é a mensagem, não está errado, é atual. Na artroscopia, por exemplo, cirurgia fechada do quadril, essa não ganhou tanto espaço quanto o joelho. A que mais ganhou espaço é o joelho. Em segundo lugar, o ombro, quadril mais ou menos, tornozelo não, alguma coisinha ou outra. E nas cirurgias nós temos de joelho, por exemplo, nós não abrimos mais para fazer um menisco, mas cirurgias, grande parte, as próteses todas são abertas, claro, mas existem os medicamentos associados, que já na época, muitos tempos atrás, a gente fazia alendronato. Eu, particularmente, acho que isso é de domínio de um clínico, de um reumatologista, para dar essas substâncias que atuam na osteoporose. Já a viscosuplementação, o Sinvisc, por exemplo, esse sim é do nosso domínio, a gente faz intraarticular, ele melhora, ele diminui o clearance articular, né? E o paciente tem seu benefício, porque o ácido hialurônico é praticamente o líquido sinovial que tem dentro do joelho. Nas cirurgias de tornozelo, essa, por exemplo, essa da minha época era melhor e ainda continua melhor, porque tem mais ou menos assim. Como é que a gente pensava e pensa ainda? Quadril, fazer artrodese, fundir? Às vezes. Às vezes, uma tuberculose, não tomar, às vezes. Joelho nunca. Como é que o sujeito com artrodese de joelho senta? Não senta. Tornozelo sempre. Porque é uma bela cirurgia, o movimento é preservado,
Entendeu? Então, a prótese não substitui esse tipo de cirurgia. Mas o jovem, ele tem que saber que existe isso. O entusiasmo, entre outros interesses, infelizmente, pelo uso de próteses, leva, às vezes, a uma formação um pouco deteriorada, né? Então, por exemplo, na cirurgia de coluna, que foi dito aqui, o Cláudio falou, eu cansei de fazer na época nos servidores discografia. Funcionava a coluna como? Ficava mais fácil para mim, porque o paciente sentava, dobrava, abre o espaço, enfiava a agulha, saía o líquido, injetava o contraste, pronto, acabou, fazia a discografia. Imagina você, hoje a gente não faz isso, né? Então, acho que a grande mensagem, uma coisa que veio para ajudar muito e que atrapalha muito e que tornou-se até um risco, são as imagens. As imagens, isso aí em ortopedia, não existe ressonância magnética normal a partir de 50 anos, não existe. Eu não conheço. Então o colega faz a ressonância, vê que tem uma lesão de manguito, não examina, cirurgia. O paciente chega, não precisa examinar, não, está aqui a ressonância. No entanto, o maior cara do mundo em manguito, o Christian Gerber, um suíço, o que ele falou? Ele disse o seguinte, 90% da população do planeta, acima de 60 anos, possui lesão do manguito rotator e é assintomático, ou seja, não é para operar, né, todo mundo. Então, é sempre a clínica que está sendo, infelizmente, substituída pelos aparelhos. Isso é um... Quem é que não faz uma ressonância de coluna depois de 50 que não tem uma protusão discal, que não tem uma espondilose? Isso é absolutamente frequente. Paciente com a dor nas costas, eu já falei isso uma vez em reunião aqui, coluna torácica não dói. Não dói, porque não tem movimento. Dói a cervical lombar. Quando dói é infarto ou aneurisma dissecante de aorta. Tem que ter cuidado, tem que examinar, tem que ver. E é isso que é a grande diferença, no meu modo de ver, na ortopedia, que veio para ajudar e que atrapalha muito, por desconhecimento, por negligência, por má formação, as imagens realmente é um perigo hoje, entendeu? Nós fazemos as radiografias em ortopedia, para vocês terem ideia, existe a tomografia em 3D, etc., muito usado, mas todo planejamento de artroplastia total de quadril é feito com a radiografia comum. Todos nós, ortopedistas, fazemos. Pegamos o template lá e medimos e fazemos. Então, esse é o risco, é a coisa ameaçadora que veio para ajudar e que realmente, infelizmente, tornou-se um risco para a gente. Então, eu teria muita coisa para falar aqui, mas não vou tomar o tempo aí de vocês. Muito obrigado aí, desculpa. Muito obrigado. Uma aula de ortopedia, hein? Que aula. Vamos chamar o professor Milton Meyer. O professor Milton Meyer, ele é pioneiro aqui na cirurgia cardíaca infantil, tem uma sólida formação no exterior. Me deu a honra e o prazer de escrever algumas palavrinhas no livro que ele lançou o ano passado na Academia Nacional de Medicina, onde ele é membro titular. E ele teve a oportunidade, eu acho que ele vai comentar um pouquinho aqui, de conhecer e estar junto, vai contar algumas histórias, penso eu, dos maiores nomes da cirurgia cardíaca infantil também. Obrigado, professor. Uma salva de palmas. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui no Procardíaco. Eu comecei a trabalhar no Procardíaco quando ele estava lá no hospital, que era dos radialistas naquela época, hoje é o Instituto de Cardiologia na Davi Campista. Tive a oportunidade de conhecer muita gente, trabalhamos juntos lá na Ricardo Vivacqua. Eu conheci o Dr. Renato Kovac, por exemplo, em 1954. Ele era um jovem médico fazendo sua formação em nefrologia na Georgetown University, lá em Washington. E eu era um sonhador ainda, pensava fazer medicina. E depois nós nos voltamos a encontrar no Hospital Silvestre. Vou contar uma coisa para vocês. O Dr. Renato Kovac foi o pioneiro da diálise peritoneal no Rio de Janeiro e provavelmente no Brasil. E eu introduzi os catéteres para ele. E foi introduzindo um catéter numa paciente na Casa de Saúde de São Miguel, que eu conheci o Dr. Fernando Paulino,
e o Domingos Junqueira de Moraes, e me virei cirurgião e cirurgião cardíaco depois. Depois eu fui para os Estados Unidos, e aí o resto, alguns de vocês conhecem. Para mim, o cirurgião mais completo que eu conheci foi o Dr. John Kirkland, que começou na Mayo Clinic e depois foi para o Alabama. Ele um dia me disse que para chegar ao topo não é preciso inteligência de gênio, nem técnica superior e nem um brilho pessoal. Basta trabalho e organização. Estes suprem com vantagem o que faltar de inteligência, técnica e brilho. E ele disse que na sua longa carreira de professor, ele compreendeu que a mais importante tarefa de um cirurgião e de um professor é despertar no discípulo o interesse, a curiosidade. E aí ele vai sozinho o resto da vida. Existem várias maneiras de se ensinar. Provavelmente a melhor delas é o exemplo. Vocês sabem que os cirurgiões dão um nó diferente de todo mundo. Para não ter que olhar para o nó e para os fios, eles não soltam. A gente não solta as pontas dos fios. A gente dá os nós sem olhar para os fios. O cirurgião sabe disso. E eu aprendi com o Dr. Josias de Freitas um nó que depois eu usei o resto da minha vida. Dei, com certeza, alguns milhões de nós. Eu nunca chamei um residente meu e disse, você vai aprender a dar nó. Nunca chamei um cirurgião de informação e disse, vou te ensinar como é que se faz uma dissecção com bisturi elétrico. Eu fazia e eles vinham e aprendiam. As residências em cirurgia e em medicina começaram no início do século XX, na Johns Hopkins, em Baltimore, com 2 médicos famosos, muito conhecidos de todos nós. Um foi o cirurgião William Halsted e o outro foi o clínico Osler, William Osler. Eles introduziram uma técnica de ensinar, que era see one, make one and teach one. E eu sempre utilizei essa técnica. Sempre procurei chamar os meus residentes, e foram muitos. O meu nó, por exemplo, a maneira de dar o nó, tem muita gente. Dr. Vanderlei em Maceió, Dr. Newton em Salvador, Dr. Teles em Alagoas, um monte de gente aqui no Rio de Janeiro, né, Alexandre? Dá um nó parecido com o nó que eu dei a vida inteira. Uma vez eu tive a oportunidade de ajudar o Dr. Michael DeBake, quando eu era residente em Chicago. Ele era visiting professor na universidade. E ele trocou uma válvula aórtica e eu fui o primeiro auxiliar. Quando ele passou o primeiro fio na aorta e passou na válvula, ele me deu os 2 fios para eu dar o nó. E eu dei o nó. Dei 5 nós. Primeiro com a mão direita, segundo com a esquerda, terceiro com a direita de novo. E ele, na segunda vez que ele passou o nó, ele disse, dá o seu nó bem devagar que eu quero ver como é que você dá esse nó. Porque eu dava o nó virado com a mão para baixo e dava com o médio e o anular. Você conhece esse nó, né? A gente dá por baixo da mão. E ele ficou curioso. E eu dei todos os nós da cirurgia e ele ficava olhando e ele balançava positivamente a cabeça. Depois ele me mandou uma fotografia e disse, nunca aprendi o teu nó. Dr. William Bay. Na residência, a gente ensina os residentes que vêm depois. Aprende com os mais velhos e ensina os que vêm depois. Eu sou um contador de histórias.
Por isso vou contar uma história e encerrar a minha conversa com vocês hoje. Eram quase 6 horas da tarde e no verão em Chicago o sol se põe bem tarde. E eu pensava, não estava de plantão, e pensava em ir para casa e sair com os meninos, os meus 3 filhos. Quando tocou o bip, eu fui ao telefone. Naquela época a gente ouvia o bip e ia para um telefone para saber o que era. Não tinha os aparelhos de hoje. E eles me chamavam na pediatria. E eu encontrei o seguinte quadro. Uma criança de 10 meses no leito com um catéter introduzido abaixo da clavícula, um soro pendurado, correndo rápido, e a criança com dispneia e ligeiramente cianótica. Eles chamaram um anestesista para entubar e queriam um cirurgião por perto. Eles contaram que naquela manhã um residente da cirurgia tinha feito a punção da subclávia e depois de algumas horas a criança começou a passar mal. Eu escutei o lado da punção e não escutei nenhum ruído respiratório. E depois de infiltrar, eu introduzi uma agulha. Jorrou um líquido claro que espirrou para longe. E eu tirei 400 ml do tórax da criança. A criança respirou bem e passou. O residente que fizera a punção de manhã, ele observou tudo quieto. E no fim, quando eu fiquei sozinho com ele, eu disse: quantas punções de subclávia você fez na vida? Ele disse: foi a primeira. Eu disse: não foi a primeira, não. Essa primeira você puncionou a pleura e encheu a pleura de soro e causou esse mal para essa criança. Ele me olhou e só da maneira dele me olhar eu me arrependi do meu comentário. A criança ficou bem. Esse rapaz depois trabalhou comigo várias vezes, ficou 3 meses num período e depois mais 3 meses, aprendeu a puncionar subclávias e hoje não, mas depois ele foi professor de cirurgia na Tulane University em New Orleans. Por isso eu acho que essa não era a minha técnica de ensinar, ficar bravo e dar uma bronca como eu dei com ele. Ensinar é ter paciência e ter o desejo de passar alguma coisa, transmitir alguma coisa para os que vêm depois. Muito obrigado. Antes do Dr. Milton passar para o Dr. Vivaco, eu vou pedir para ele contar uma história, já que ele é um contador de história, daquele caso da carteira de identidade, que a família foi pedir sobre a identidade, que tinha morrido lá no... entrou no coisa. Você lembra desse caso, não? Está lembrado? Está no livro? Está no livro que o senhor foi... Eu estou ficando velho. É que o senhor comentou que foi operar e uma pessoa... Então sim. faz favor, conta. Poxa, essa história é muito triste. Eu já contei aqui. Eu recebi uma paciente que veio de Queimados, no Instituto de Cardiologia nosso lá da Vicampista. E era uma menina, Maria Vitória, me lembro bem o nome dela. E o nome dela devia ser Maria Derrota, porque era um símbolo da pobreza e da doença. Ela tinha uma insuficiência mitral por febre reumática e só muito recentemente ela estava tomando diuréticos e remédios para tratamento de insuficiência cardíaca. Depois de alguns dias sob oxigênio e com medicação endovenosa, nós operamos essa menina. Ela não saiu bem
Isso foram nos outros tempos em que as coisas eram mais difíceis e a mortalidade nos casos graves era muito alta naquela época. Uns dias depois, eu olhando a minha escrivania, eu via o cartão da Maria Vitória. Tinha uma fotografia dessas tirada em uma caixa que tinha nos supermercados e coisa, e mal dava para ver a figura da Maria Vitória. Como ninguém tinha reclamado, eu rasguei o cartão e joguei fora. Uns meses depois, um homem entrou no meu escritório. A aparência dele era conhecida, mas eu não identifiquei. Ele disse: eu sou o pai da Maria Vitória. E eu vim aqui para pedir para o senhor o cartão dela. Eu expliquei para ele que ninguém havia reclamado e eu tinha destruído o cartão. Ele me olhou assustado e começou a chorar. E soluçando, ele disse: era a única fotografia que nós tínhamos da nossa filha. Chorei com ele, né? Obrigado. Doutor, acho que não foi dizer. Doutor Ricardo Vivaco, agora, terceiro aqui em ordem, doutor Ricardo, médico do Procardíaco há muitos anos. Ele até hoje está em atividade, faz aqui as nossas provas de esforço, ergospirometria, foi médico da seleção brasileira e ele tem muito para contar para a gente aqui. Doutor Vivaco. Bom, meus amigos, eu me formei em 1958 na Praia Vermelha, Faculdade Nacional de Medicina, e lamentavelmente o prédio foi destruído e nós conseguimos levar a nossa placa dos 150 anos para o fundão, está lá, né? Da faculdade, com nosso nome, é uma honra. Mas, meus amigos, quando nós estávamos terminando o curso, havia uma necessidade, uma obrigação do currículo de fazer 6 meses de psiquiatria. E eu segui um curso equiparado de psiquiatria, 25 alunos, do professor Danilo Perestrello, um renomado psicanalista na época. Doutor Ricardo, lembra dele. E esse curso foi muito interessante porque o curso foi uma dinâmica. O curso foi uma dinâmica de psicanálise. A partir desse curso que eu comecei a ter uma noção dos mecanismos inconscientes que conduzem a nossa vida. E aí, passado esse curso, nós fomos para Santa Casa. Passamos um bom período lá na enfermaria nona enfermaria, Clementino Fraga, para fazer a medicina da pessoa, observação de paciente. E aí nós vimos, meus amigos, como é necessário e indispensável que o profissional, o médico, saiba ouvir, dê atenção ao seu paciente. É uma coisa fundamental, porque sabe que o encontro médico-paciente é um encontro muito importante. Nós somos o holding daquele paciente. Uma insegurança, uma instabilidade, uma troca de emoção destrói tudo. E então, com isso, nós ficamos e aprendemos, interagimos tudo, e até lembro vocês, mas no momento, já há algum tempo, eu faço parte da Câmara Técnica de Cardiologia do Conselho Regional de Medicina. Quantos processos eu vejo de incompetência, até incapacidade de executar um procedimento? Quantos processos podiam ser evitados se aquele colega nosso soubesse pelo menos ouvir o paciente, dar uma atenção a ele? Não há dúvida que na situação presente, que nós temos acima de tudo, precisamos de presteza e de competência para sobreviver, mas se o médico, em 1 minuto de atendimento, atender um pouco melhor, der mais atenção, certamente esse paciente tem muita chance de melhorar e de aliviar mesmo a sua situação toda. Essa é a pedra. Mas aí, voltando agora à nossa parte, assim, isso até me emociona um pouco, porque essa é uma coisa que mexe muito com a gente. Você vê que nós seres humanos, sabe, o instinto mais à flor da pele nosso é o medo da morte.
O ser humano fica driblando a vida inteira. Para driblar o medo da morte é esporte, é pesquisa, é arte, o que for, mas estamos aí. Mas, bom, vou continuando. Então, em 1960, me recordo, eu fui aprovado para um curso de pós-graduação em cardiologia do professor Carvalho Azevedo. Você lembra bem? Grande mestre. O professor, então, foi um curso excelente, curso pequeno, 6 alunos, 6 médicos, 2 dos quais grandes amigos nossos. Otávio Guassoni, falecido, e Hans Doma, falecido. Nós tivemos grande amizade, fizemos o curso junto, muito bom. Mas acontece que aí eu gostei tanto da coisa, da cardiologia, que eu fiquei 40 anos com o professor Carvalho Azevedo, onde, além de reuniões importantíssimas, científicas, o professor Carvalho, aprendi com ele uma coisa muito importante, o rigor. O rigor no diagnóstico, o rigor no tratamento e o rigor na consideração com o paciente. Foi muito importante. Mas aí, meus amigos, nessa época, eu já estava fazendo a medicina do exercício. E eu fiz um curso de especialização em medicina esportiva no Fundão com o professor Maurício Rocha. E depois desse curso eu fiz a prova de habilitação em medicina esportiva e consegui o título de especialista. Eu já tinha o de cardiologia. E aí foi a nossa vida tocando dessa maneira. Até que eu já trabalhava nessa época, diria a vocês, aqui no Procardíaco, com o doutor Ronaldo Pereira. O doutor Ronaldo, que é o nosso diretor, vocês todos lembram, muitos lembram dele. O doutor Ronaldo, na época, ele era o diretor médico da Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF. Ele me chamou e disse o seguinte, olha, que eles tinham para a Seleção Brasileira de Futebol uma competição importantíssima em La Paz, na altitude, a 3.600 metros de altitude, onde a redução da pressão parcial de oxigênio no ar respirado facilmente leva a hipóxia e aí compromete toda a performance de qualquer pessoa. Então ele pediu que eu fizesse um plano de aclimatação da Seleção Brasileira de Futebol para competir La Paz por uma eliminatória que tinha que ganhar de qualquer jeito. Se não ganhasse, não ia para a Espanha, o Copa do Mundo da Espanha. Então fizemos um plano escalonado e tinha que ser um plano curto, porque sabe, os jogadores caros não podiam ficar à nossa disposição. Então fizemos um plano de 2 semanas escalonado. Foi um período em Bogotá a 2.400, um período em Quito a 2.900 e depois La Paz a 3.600. Nós tivemos realmente que vencer muitos obstáculos operacionais, logísticas, de problemas sérios, oxigênio. Mas, apesar dessa luta toda, nós conseguimos ganhar. E como ganhamos, aí eu comecei a acompanhar a Seleção Brasileira de Futebol. Eu fiz a Copa do Mundo da Espanha, a Copa do Mundo do México em 86, Paralímpico de Seul em 87, e que com outra competição era em Quito, na altitude. Sempre que a seleção tinha uma competição na altitude, ele me convocava para acompanhar a seleção. Então, e assim foi. E aí, meus amigos, quando eu estava voltando da Espanha, coisa engraçada. Eu estava vindo para o Brasil, recebi um telegrama. Doutor Gamasco, Moisés Gamasco, parabéns, você foi eleito presidente da Socerge. Bom, eu já sabia, porque assim, antes de eu viajar, havia uma necessidade de fazer outra eleição para presidente da Sociedade de Cardiologia do Rio de Janeiro, a Socerge. E os colegas me indicaram, eu concordei, e quando eu voltei, eu fui eleito presidente da Socerge, fiquei de 82 a 84, fizemos o primeiro congresso de cardiologia da Socerge no Rio de Janeiro, e em seguida, eu fui em seguida, depois, das Socerge, foi isso mesmo, eu fui eleito presidente do Departamento de Ergometria, o nosso departamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outros 2 anos, congresso aqui, muito bom. E em seguida, eu fui eleito por 6 anos, durante 6 anos, diretor administrativo da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu peguei, assim, foram 3 sucessivas presidências que sempre me convocavam para ser o diretor administrativo. Uma época muito interessante, muito boa, porque eu tive a oportunidade de conhecer colegas do Brasil inteiro, e, além disso, ia muitos congressos, American College, American Heart, europeus, e pude ter uma vivência muito boa da parte científica,
como que eles pesquisam, como eles apresentam os trabalhos, os resultados, tratamento, e me acrescentou muito, e foi muito bom. Então, ao fim desse período, os colegas, voltando para cá, queriam me indicar candidato a presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Mas, nessa época, eu já estava querendo muito fazer o meu doutorado na USP, porque nós tínhamos muitas reuniões em São Paulo, da administrativa, conheci o pessoal da Escola Paulista, pessoal da USP, e realmente assistia muita defesa de tese lá na USP. Então resolvi, me programei e fui fazer, em vez de candidato à presidência da SBC, eu falei com os colegas, olha, a SBC dura 2 anos e o doutorado é para a vida toda. Então, optei. Foram feitos 4 anos, muitas idas e vindas, muitos obstáculos, e tese, e aprovação, créditos. Mas depois, em 2002, conseguimos então defender a nossa tese, e foi aprovada, publicada, e fiquei com o meu título de doutor em cardiologia, e tudo correu bem. Mas, em seguida, quase encerrando agora vocês, eu vou agora voltando outra vez para aqui, comentar com vocês o trabalho, científico mais gratificante meu do momento. Nós já há uns 2 anos vimos fazendo egoespirometria em pacientes portadores de insuficiência cardíaca grave, candidatos a transplante e candidatos a HeartMate. E nós temos um N mais ou menos, 44, 50, apresentamos em alguns congressos, com muito interesse, muita aprovação, porque é realmente um procedimento que pouquíssimas pessoas fazem. E agora, com um N mais elevado, estamos chegando nos 70, nós já estamos, então, preparando para uma publicação internacional. E aqui eu agradeço muito o nosso grande coordenador da pesquisa, o professor Alessandro Siciliano, que está aqui. Eu de viva voz agradeço sempre o apoio dele, ele coordena, nos orienta nessa pesquisa toda. Mas aí, meus amigos, esses pacientes graves sempre me chamaram muita atenção. Porque esses pacientes são aqueles que precisam realmente mais do que nunca de apoio, de ser ouvidos. Porque quando eles chegam para fazer um exame desse, aquele medo da morte que eu falei com vocês não está mais do que a flor da pele. Então, nós temos que ouvi-los, conversar e para eles ficarem mais à vontade e terem realmente sentir o nosso apoio, o que é muito bom e muito importante. Isso é uma coisa que eu acho que deve ficar gravada para todos os colegas, porque hoje nós temos, volto a dizer, uma necessidade de presteza e competência, mas mesmo assim, sempre há uma oportunidade de poder melhor ouvir o nosso paciente. Porque, meus amigos, acima de tudo, o maior bem que a gente pode fazer ao nosso semelhante é salvar uma vida. Muito obrigado. Vamos chamar o Dr. Kovac aqui para fazer a última apresentação. Opa, vamos lá. Só quer falar sentado? Não, tá bem? Bom dia a todos. Eu espero que me ouçam bem. Já fui apresentado tanto pelo Dr. Cláudio, como também pelo Dr. Milton, a respeito do meu passado. Eu me formei em 1951. O Dr. Cláudio exagerou, eu não tenho 70 anos de formado, tenho 69 anos de formado. Eu vou perdoar esse exagero. Eu estou com 91 anos e, se Deus me permitir, no dia 21 de abril eu completo 92 anos. 22 foi um lapso de desejo. E realmente a minha formação foi muito boa aqui na antiga Praia Vermelha. E logo em seguida eu fui para Georgetown University. E naquela época em Washington eu conheci através do seu cunhado, o Ernesto Cardoso, que era professor de português na Embaixada, e depois lá no Ministério da Política Exterior, lá dos Estados Unidos, e você estava no Washington Sanitário naquela ocasião, passando uma temporada lá. Depois nós nos encontramos no Silvestre, onde eu fui médico do seu pai, da sua mãe, pastor Alfredo, dona Evangelina, e fico muito feliz. Eu depois
eu entendi que a minha apresentação seria de 10 minutos e seria mais ou menos, conforme o Dr. Cláudio me disse, dar dicas da minha geração para a geração dos mais novos. Então eu não vim preparado para fazer uma biografia minha, já fizeram uma pequena parte. Eu vim mais para falar das dicas de uma profissão extremamente difícil, complexa e, eu vou dizer a palavra, perigosa hoje em dia. Vou dizer por quê daqui a pouco. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve pensar é que nós não vamos ensinar vocês a outra coisa senão viver na medicina e pela medicina. O médico, quando é jovem, escolhe a profissão, ele já sabe que vai ter uma profissão diferente da de um engenheiro ou de um outro professor, porque ele vai ser médico 24 horas por dia. Pelo menos no meu tempo, na minha geração, era assim. Agora, você não vive só da medicina, você vive na medicina e pela medicina. Esse é o primeiro conceito que eu anotei. O segundo conceito que eu anotei para os mais jovens é a importância da atitude na medicina. Eu acho que a primeira coisa que o médico tem que fazer, além de aprender bem medicina na sua ciência e na sua arte, e nós devemos muito ao Dr. Ricardo Cruz, que nos honra com a presença, porque o curso que ele está dirigindo de Humanidades na Saúde permite que nós médicos tenhamos uma complementação na forma que um médico deve ser, mais erudito e ligado a outras fontes que são fontes do saber, literatura, música, artes visuais, etc. E isso, o médico que tem mais conhecimento de vida, ele pode ser o melhor médico para o paciente. Então, a atitude com relação ao paciente, à família, aos colegas, é muito importante saber ter a humildade. E hoje em dia eu também aprendi muito com a geração mais moderna. Hoje em dia a medicina, no meu tempo, era uma medicina individual e era uma medicina de dois tipos. Ou era um paciente particular, ou ele pertencia a um hospital público. Era o Souza Aguiar, era o Miguel Couto, não existia plano de saúde e depois vieram os institutos. Então, nessa fase, quando voltei dos Estados Unidos, eu entrei no Instituto dos Bancários, que na época era depois o Hospital da Lagoa. Fui chefe de clínica lá uma temporada. Mas, ao mesmo tempo, fiquei no Silvestre durante 50 anos, onde eu chefiei a clínica, e acho que fui o introdutor da residência médica, clínica médica, em hospital particular. Existia residência em hospitais públicos, mas não havia nenhum hospital particular, ou casa de saúde, como era chamado, porque eram plantonistas de segunda, de terça, de quarta, não havia um médico que fizesse a sequência do paciente que estava internado. Então eu acho que isso é uma coisa que eu contribuí bastante. A segunda coisa é que, em função da atitude, eu fui me interessar muito em bioética. A palavra bioética foi cunhada realmente, embora ela já tenha sido utilizada de certa maneira por William Osler, no seu famoso livro Equanimitas. Ele foi cunhado, a palavra bioética foi cunhada em 1971 pelo Dr. Potter, Van Rensselaer Potter, que era um oncologista em Kansas City, e ele escreveu um livro chamado Bioethics, The Bridge to the Future, ou Bioética, a Ponte para o Futuro. Foi, digamos, a verdadeira iniciação da palavra em medicina, e ela depois foi muito ampliada por uma chamada tríade de Georgetown, que era justamente a escola onde eu fiz o mestrado e minha formação mais importante. A Georgetown é uma das escolas jesuítas que são extremamente competentes no ensino médico, no ensino de qualquer coisa, aliás, haja visto aqui no nosso meio também. E tem a Notre Dame, que também pertence aos jesuítas, e eu devo muito a essa formação lá na Georgetown. Minha formação subsequente foi na Harvard, mas eu acho que Georgetown para mim foi mais importante. Isso é um parênteses. Eu disse que não ia falar da minha biografia. Mas aí na bioética eu acho importante lembrar vocês os 3 pilares da bioética, que são a beneficência, em primeiro lugar, a autonomia na decisão do paciente com o médico
e a justiça, ou equanimidade, ou equidade, que é muito importante o médico ter essa noção daquilo que é importante para não só um indivíduo, mas para uma coletividade. Além do Potter e dessa tríade famosa de médicos da Georgetown, a bioética também deve muito a uma senhora chamada Elizabeth Kübler-Ross. Ela era uma médica, ela faleceu há pouco, suíça, que se instalou nos Estados Unidos. Elizabeth Kübler-Ross começou a estudar a terminalidade nos pacientes aidéticos, quando a AIDS apareceu nos anos 80. A primeira descrição em literatura foi em 1979, mas ela só ficou conhecida depois dessa publicação, depois dos anos 80. E era mortal, era fatal. E ela começou a estudar como é que o paciente recebia essa notícia. E ela fez 5 fases de aceitação ou terminalidade, que são, primeiro, o doente, quando é informado que tem a doença, isso depois também é transferível ao câncer, que ela estudou também. Primeiro, ele nega, não pode ser, eu não mereço, eu não fui. Segunda coisa, ele fica com raiva de ter sido diagnosticado com a doença mortal na época. Depois ele faz uma espécie de negociação, ele negocia um tratamento, uma saída, seja com seu religioso, seja com a família, seja com o médico e seja com Deus. Finalmente ele interioriza, isso tudo é a descrição da Elizabeth Kübler-Ross. Ele interioriza que realmente tem que aceitar, e aí entra a fase chamada quinta fase, que é a aceitação. Aí ele recebeu, e agora já existe o tratamento, de modo que, em relação à SIDA ou à AIDS, em Portugal se chama de SIDA, né? Que é o nome correto para a nossa língua, então é a aceitação. Eu queria, como é a dica para médicos, eu tinha pensado muito em falar para os médicos do sexo masculino da importância de os homens compreenderem a mulher, porque uma grande parte da nossa clínica, sobretudo de consultório, porque as mulheres se tratam melhor e mais de si próprias, da sua saúde, e são elas que levam o marido, o filho e tudo a médicos. Então eu acho que o homem, ele não compreende a mulher, ele não é ensinado a compreender o sexo. E ele pode entender anatomia, fisiologia e patologia, mas ele não compreende psicologia e a escala de valores da mulher. E isso é muito importante para um médico masculino que atende a mulher, porque ela pensa diferente, ela enxerga diferente, e a inteligência da mulher é horizontal, ela entra aqui no ambiente e ela vê tudo ao mesmo tempo. O médico pode chegar, o homem pode chegar num ambiente e só conversar ou fazer aquilo que ele entende, que é realmente a inteligência vertical dele, ele conhece aquela matéria, ele é um grande físico, matemático, enfim, um médico, mas ele não reparou a cor da camisa do médico, o quadro na parede que tinha no consultório. Essa forma de inteligência é fundamental, e nós médicos masculinos, homens, nós temos que aprender a entender a mulher como ela é, porque hoje em dia, vocês sabem muito bem, 70% de um curso, de uma faculdade, de uma escola, é feminino. As mulheres estão mais interessadas nas coisas da vida do que os homens. Os homens estão muito interessados em focar uma disciplina, um aspecto da sua profissão ou do seu lazer. Existem, claro, exceções, eu não estou fazendo uma generalização 100%, mas isso que eu estou falando é a experiência, e como o Dr. Cláudio me pediu para dar dicas, eu acho que essa é uma dica que eu posso dar com bastante autoridade para nós outros, os machos. Então eu acho importante isso. A outra coisa que eu acho como dica importante para os médicos jovens é a iatrogenia. Eu acho que os clínicos deveriam estudar mais farmacologia dos medicamentos que estão em uso, conhecer os efeitos colaterais. Por quê? Porque o doente, quando for para casa, vai ler a bula. Quantos médicos aqui leem a bula dos remédios que se prescrevem? Eu diria quase nenhum. Por quê? Porque nós consideramos que a indústria farmacêutica se protege através da bula, dizendo que pode fazer isso e morte, isso e aquilo, vomitar.
E aí, quando tem um efeito colateral, ele vem em cima do médico, e o médico não está sabendo que está na bula do remédio que ele prescreveu. Fica com cara de tacho. Isso ocorre, eu não vou me eximir disso, porque no início da minha carreira eu não dei importância a isso, e hoje isso é fundamental, é importante. E eu acho que isso dá margem a uma outra coisa importante, que é a má comunicação. Eu acho que a judicialização da medicina é outro tópico que eu queria tocar, porque por causa de uma atitude errada, uma má comunicação, o médico vai enfrentar uma situação desagradável, eventualmente, de justiça. O judiciário é composto de leigos. O juiz é um leigo e, de um modo geral, ele tem uma empatia pelo doente que perdeu alguém da família, porque ele julga que foi erro médico. Muitas vezes ocorre o chamado erro médico, mas uma grande maioria eu diria que são fatalidades biológicas que, na interpretação do leigo, foram considerados como sendo erros médicos. E isso é muito triste para nós médicos, porque realmente ninguém se conforma muito com uma doença grave e com a morte. E a morte de um parente próximo, uma filha, um filho, um esposo, um pai ou mãe, às vezes não são aceitos de forma alguma, mesmo que tenham uma doença das mais graves possíveis. É um problema você ter boa comunicação, explicar, olha, a evolução vai ser essa e tudo, para que o paciente e a família, o paciente até certo ponto nós temos que ter certo cuidado. No meu tempo de jovem, não se dizia a verdade para o paciente quando ele tinha um câncer, alguma coisa. Me lembro de uma parenta que uma vez foi dito para ela que tinha um tumor no ovário, e a família ficou empolvorosa, a família, na ocasião da esposa, e isso foi dito por Dr. Sherman. José Sherman era um grande endocrinologista, e muitos vão se lembrar do nome dele. Eu trabalhei na clínica do professor Luiz Capriglione, ele era o chefe de clínica lá. Lá trabalhava o Jacques Zulli, o Júlio de Moraes, e uma player, Nelson Botelho Reis, uma player de médicos de grande nome na época. E eu tive essa formação aqui. Depois eu queria falar uma das últimas coisas, é a questão dos planos de saúde. Na verdade, eles são planos de saúde e são planos de doença, porque, na verdade, o que eles estão fazendo o plano de saúde visa fundamentalmente, o paciente acha que é para visar a saúde dele, mas, na verdade, ele visa lucro. Então, há uma grande contradição nessa área da medicina e da economia. A medicina passou a ser um objeto econômico. O médico eu custei a entender isso, porque como eu vinha de uma formação de um tipo de medicina ou pública e não tinha remuneração, não seu salário, ou particular, e você cobrava o quanto quiser, e eu vou terminar com a historieta sobre cobrança de médico, eu acho que vocês têm que realmente reconhecer que plano de saúde, hoje em dia, é um dos grandes obstáculos ou dificuldades que o médico tem que enfrentar. Ele tem que ser, às vezes, o advogado do seu paciente para conseguir uma ressonância ou um exame mais complexo, e porque o plano está, de toda maneira, tentando economizar. Essa que é a verdade. Por quê? Para ganhar dinheiro. Então, é o lucro. Eu, finalmente, vou tocar num assunto que ninguém gosta de falar, que é uma dificuldade para nós outros médicos, que é cobrar serviços e honorários profissionais. E, em geral, todo mundo aceita que você pague a consulta quando é no consultório, e quando o paciente é internado, pelo número de visitas. E, na verdade, eu tive duas pessoas que me ensinaram a pensar diferente, embora eu não tenha mudado a prática. Uma foi o Dr. Ribamar Saboia. Ele me disse, uma vez quando eu acompanhei um paciente, que ele opera muitos pacientes meus, e cobrei, ele achou irrisório. Ele disse, mas eu fui só 5 vezes ao paciente, vou cobrar 5 visitas. Não, não é assim que se cobra. Você cobra pelo que você fez pelo paciente. Você salvou a vida junto conosco, você tem que cobrar de acordo com aquilo que você fez. Então, uma vez, aqui no hospital, eu internei um professor de economia da Fundação Getúlio Vargas, que ainda está muito ativo, tem a minha idade e está continuando a trabalhar lá.
E ele ficou 4 dias internado aqui. Naquela ocasião, 1 ano atrás, eu cobrei R$3.000. Aí ele olhou bem e disse: ih, caramba, cobrei demais, o que eu vou fazer? Ele olhou para mim e disse assim: Renato, ele é meu amigo, você não sabe, isso é um absurdo, você me salvou a vida. Mentira, claro que aqui tem um trabalho de equipe. Aí ele fez um cheque e botou R$10.000. Eu digo: você vai fazer uma coisa dessa, Juliano? Ele fez um cheque de 10 mil. Eu fiquei espantado. Daí eu parei para pensar muito, e nós médicos, nós não temos a noção, por exemplo, que um advogado tem com relação a dar um parecer. Um parecer de um advogado que tenha a experiência que nós temos no pró-cardíaco ou em hospitais, ou que sejam professores, é uma experiência realmente muito mais importante para a vida de um paciente, sobretudo internado. Então nós teríamos que olhar a coisa pelo lado do que nós fizemos. Um Evandro ou um grande advogado cobraria por um laudo R$100 mil, R$80 mil. Quando você vê um cirurgião cobrar 30 mil e a família botar a mão na cabeça e dizer: meu Deus, como é explorador. Isso na medicina, infelizmente, é uma tragédia do ponto de vista pessoal. Eu queria terminar com essa história do meu amigo professor lá da Fundação e mostrar a vocês vários ângulos. Eu não falei da minha formação em Harvard, nem nada, porque o que eu acho que o Cláudio queria mesmo era que eu desse alguns dados da minha experiência. Eu agradeço muito, Cláudio, o seu convite, eu acho que foi muito apropriado. Aproveito, Ricardo, como sempre, agradecer a presença no curso de Humanidades na Saúde. Você foi pioneiro no Rio de Janeiro, uma coisa que eu considero fundamental, é a verdadeira pós-graduação que nós estamos vivendo lá. E agradeço a todos pela presença. Muito obrigado. Nós vamos aqui, infelizmente, as pernas não são igual a cabeça. Nós vamos abrir rapidamente para comentários e perguntas. Quem quiser fazer algum comentário é só levantar a mão, por favor. Em certos momentos, a gente, inebriado aí pelas apresentações, eu gostaria de iniciar celebrando a escolha desse tema, né, que você nos traz. Acho que a profissão que nós escolhemos nos permite esses momentos tão maravilhosos, né, e ocupando essa trajetória. Então, agradeço a você, que sempre não só escolhe bons temas, mas como sempre teve para com os colegas mais velhos uma dedicação, uma atenção, e também se colocando muitas vezes como parceiro e até às vezes como aluno, né? A sua relação com os mais velhos, com os professores, sempre foi uma coisa, digamos, exemplar, né? E eu quero agradecer também pelo fato de não estar aí ainda. Daqui a pouco. Está aqui na bancada do lado de cá. Mas, tá quase. E uma outra coisa que eu quero só constatar, sendo eu também da UFRJ, que os nossos homenageados, digamos assim, nós somos da mesma escola, né? O que nos engrandece e aumenta também a nossa responsabilidade. Mas o sentimento que eu tenho, quando eu corria muito, né? E Paulo César está aqui, que corria atrás de mim, mas corria. Embora eu seja. Pois é, né? Verdade, mais velho. Anos, né? Então, o que eu ocorria? Os resultados eram por categoria, né? Então, 35 para 40 anos, 50, 55. Né? E eu ficava querendo mudar de categoria, porque eu achava que na categoria de cima eu teria mais chance de chegar à medalha. Então, olhando aqui, eu estou torcendo para chegar a esta categoria, né? Para poder usufruir do prestígio e do conhecimento que os colegas nos trazem, né? De modo que comentários que eu queria fazer, é sempre muito enriquecedor ouvir as histórias dos nossos colegas, a história da medicina, né? A história da vida que nós escolhemos viver, né? E compartilhar com os amigos. Parabéns a todos. Obrigado. Obrigado aí pela disposição. Queria ouvir o doutor Ricardo Cruz também. Ricardo. Sim, o Alexandre Siciliano, quando fez uso da palavra, falou a respeito de diálogo intergeracional, né?
Quando meus filhos nasceram, eu tinha 50 anos de idade, eles vão fazer 17, um deles quer fazer medicina. E a minha esposa, ela sempre me diz, olha, Ricardo, fala para ele tudo aí, fala como é que é, fala como é que se... Difícil, né? Esse diálogo intergeracional, ele está há 2 anos de fazer o vestibular, mais 6 de medicina, mais 2 de cirurgia geral, ele diz que quer fazer cirurgia de cabeça e pescoço, não sei bem porquê. Somando isso tudo, dão mais 13 anos até ele terminar a formação dele, eu vou estar com 80 anos de idade, nós vamos estar 13 anos à frente. Portanto, é muito difícil que você possa fazer uma previsão exatamente como a medicina está. O que eu vou dizer é que essa reunião vai me ajudar muito a conversar com o André quando eu chegar em casa hoje à noite. Eu vou te dizer por quê. Porque quando o Calil falou, ele falou a respeito da importância da formação médica e tocou de uma maneira muito delicada na questão da importância da ética médica na sua prática. Indicação cirúrgica, falou tangencialmente a respeito de prótese, para bom entendedor, meia palavra basta. Quando Milton Meyer falou, ele citou uma frase que eu gosto muito, que é uma frase do Bob Dylan, Nobel de Literatura, que diz que a melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é inspirá-la. Você deve ser uma inspiração para alguém. Quando o Dr. Renato Vivacqua falou, e me surpreendeu, falando a respeito de Danilo Perestrello, Ricardo Vivacqua é meu médico, portanto ele é médico, não sei bem se ele sabe disso, mas o Luciano Belém sabe, ele é médico de um hipocondríaco. E quando eu faço o exame com ele, é impressionante. Não sei se aqui muitos de vocês já fizeram. Eu vou ali andando ali na esteira, Alexandre, e fica o Ricardo dizendo, você está ótimo, vai indo que você está indo muito bem. Você está muito bem, eu estou me sentindo péssimo e ele vai repetindo, seu exame está muito bom. Então, na verdade, assim, o Dr. Ricardo Vivacqua é o médico perfeito para mim. Ele é perfeito. E, obviamente, ele mostrou esse valor, o valor da compaixão e o valor da empatia. Então, eu tenho compaixão, tenho empatia, tenho ética, tenho inspiração. E o Kovac finalizou falando a respeito da importância da interdisciplinaridade e falou sobre a importância da ampliação do conhecimento médico, quando ele fala sobre bioética e fala a respeito de tudo aquilo que se convenciona chamar de humanidade na saúde. De maneira que, depois dessa reunião, Cláudio, eu vou ter, na verdade, maiores subsídios para tentar me justificar junto à minha mulher de que eu tenho alguma coisa de importante para dizer para o meu filho. Muito obrigado. Eu queria, nós estamos chegando ao fim, chamar o doutor Antônio Sérgio também para fazer um comentário. Está quase chegando lá daqui a pouquinho, né? Você, o Alexandre, o PC. Dá o microfone aqui. Fala alguma coisa aqui. Não sei se eu tenho que acrescentar alguma coisa a vocês. Eu só sei que eu sou admirador de todos vocês. E é sempre muito difícil a gente traçar alguma coisa, falar alguma coisa. O que a gente pode falar para a posteridade? Eu acho que muito pouco, eu não sei. Mas eu acho que esses 5 elementos que você... Eu não sei se foram 5, viu, Ricardo? Eu tive que sair ali para atender o telefone. Mas eu acho que esses 5 elementos que o Ricardo elencou aqui, eles são fundamentais para quem exerce a medicina. Eu acho vocês médicos espetaculares, estou sempre aprendendo, né? Porque a gente vai envelhecendo e a gente vai cada vez aprendendo mais, né? Parece que é o contrário, né? Mas a verdade é que a gente aprende sempre muito com os mais jovens e o que eu poderia dizer, não vou imitar o Nelson Rodrigues não, mas envelheçam. Eu acho que isso pode ser uma boa mensagem para vocês. Nós já estamos chegando ao fim. Obrigado. Eu queria... Com 47. 47. Ninguém é tão assim velho que não possa aprender e tão jovem que não possa ensinar, né? Mariana, vem cá um minutinho. A Mariana é recém-formada, vai apresentar hoje a primeira sessão dela aqui sobre complicações de imunoterapia, formou agora em dezembro. Você que assistiu a sessão, o que você espera da medicina, Mariana, que você está começando a medicina? Fala aqui pra gente. Bom... O avô dela é o Dr. Dairos Rachid, né, conhecido urologista aí, tá? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a mensagem que todos deixaram. Eu concordo, eu acho que a gente tem que estar sempre inspirado. Dr. Cláudio Domênico foi o maior mentor que eu tive durante toda a minha formação acadêmica e o médico que me inspirou tanto na escolha profissional minha como cardiologista. Então, a gente sempre tem que estar, de fato,
observando, acho que a palavra é essa, a gente tem que estar sempre observando a experiência dos mais velhos para a gente poder estar adaptando a nossa realidade atual. Vamos encerrar. A Melissa tem um brindezinho para os nossos mimozinhos. Vem cá entregar, Melissa. Não, foi ideia sua, faz favor. Você vem cá, Melissa. Vamos tirar uma foto com os 4 aqui de pé, por favor. Vem tirar, Alexandre, entrega aqui junto com a Melissa aí. Vamos ficar aqui para tirar uma foto, por favor. Vamos lá, Tocão. Monstros da medicina, né? Não, só aprendi. Eu vou entregar e vou ganhar um beijinho de vocês. Alexandre, vamos tirar uma foto. Parabéns.